Vamos falar agora da angústia da separação. O que é a angústia da separação? É quando o bebê começa a entender que ele e a mãe são duas coisas diferentes, né? E aí a mãe começa a se ausentar e ele já sente, né? Porque ele tem ali na mãe a sua segurança, o seu porto seguro, e aí a mãe começa a se ausentar dele, ele começa a entender que ela tá saindo, né? Ele acha que ele vai ficar abandonado, por exemplo, e aí ele chora, se desespera por conta disso, tá? A angústia da separação, ela não acontece nos primeiros meses de vida, tá? A angústia da separação, ela começa aos 6 meses de vida. Por quê? Porque é quando a visão do bebê começa a ficar melhor e aí ele começa a ter essa noção de distância e começa a entender que ele e a mãe são duas coisas diferentes. Como que nós conseguimos identificar, né, despertares por conta da angústia da separação? Por duas situações. Observe, durante o dia, se você sai de perto desse bebê, como que esse bebê fica? É um bebê que está ficando irritado, que está chorando bastante. E nos despertares, quando não é você que for acolher esse bebê, se for o papai, a vovó, se for um cuidador, por exemplo, que for até o berço acolher esse bebê e ele não aceitar, gritar, chorar, e só você conseguir acalmar esse bebê. Isso sim dão indícios pra gente, né, de que o seu bebê está passando pela angústia da separação. A angústia da separação, ela começa aos 6 meses, mas de forma bem leve, e ela vai acontecendo em picos, por volta ali de 8, 9, 10, até um ano mais ou menos. A angústia da separação tem um pico muito grande, e depois disso ela tende a amenizar, mas ela dura até 18 meses, 2 anos mais ou menos, tá? Mel, como que a gente pode amenizar a angústia da separação? Primeiro, nunca saia de perto do seu bebê sem avisá-lo. Por quê? O bebê precisa entender, lembra da tal da previsibilidade? O bebê precisa entender tudo que vai acontecer com ele. Mas, Mel, ele chora quando eu saio de perto dele. Beleza, mas você precisa falar para ele o que vai acontecer para ele se sentir mais seguro. Lembra, o choro do bebê é uma forma dele se comunicar. Ele não quer que você fique longe dele, mas você precisa sim conversar com ele para ele entender, tá? Segunda coisa, brincar de esconde-achou. É muito legal que você brinque com ele de esconde-achou. Para quê? Para que ele entenda que você desaparece, mas que você aparece, tá? Às vezes na cabeça do bebê, você, mamãe, só foi ao banheiro. Mas ele não consegue entender que você só foi ao banheiro e você vai voltar para poder brincar com ele. Na cabeça dele, quando você só vai ao banheiro, ele perdeu a referência de mundo que ele tinha naquele momento, porque você é o porto seguro para ele, tá? Uma outra coisa que ajuda muito a passar pela angústia da separação é a naninha. A naninha não precisa ser aquela naninha comercial que a indústria vende. A naninha pode ser um paninho, pode ser uma blusa sua, qualquer coisa que tenha o seu cheiro, que traga conforto e segurança para o bebê. Essa naninha, como que ela deve ser introduzida ao bebê? Durante o tempo acordado, brinque bastante com a naninha e o bebê. Mostre a ele que a naninha é uma amiga e aí ele vai começando a ganhar segurança com a naninha, tá? Lembra daqueles passos da rotina que eu te ensinei? Quando você for começar a desacelerar e a fazer o ritual de sono no seu bebê, pegue a naninha e deixe, né, que ela esteja junto nesse momento. De preferência, se o seu ritual envolver o leite, né, se o seu bebê mamar no ritual, é legal que você coloque a naninha na mão do bebê e um outro pedacinho dela entre você e o bebê, para que o bebê sinta ainda mais segurança na naninha, tá? E o principal, o bebê dormiu, deixa a naninha com ele, ou no berço, ou no colo, ou na cama compartilhada, mas é legal que a naninha esteja presente. Quando é seguro oferecer a naninha? A partir dos 6 meses. Ou então, quando você, mamãe, observar que se cair um paninho, né? Se a naninha cair no rosto do seu bebê, ele já consegue ter o reflexo para ir tirar a naninha e tirar do rosto, que geralmente acontece por volta dos 6 meses. Antes disso, é muito perigoso deixar o bebê dormir com a naninha, porque ela tem risco de sufocar. Se a naninha do seu bebê for um paninho, por exemplo, muito grande, é legal até que ele use a partir de 1 ano de idade, para não sufocar, né, não correr risco, porque o que a gente quer aqui é diminuir todos os riscos possíveis.